Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile. Estou aqui direto do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, nesse fim de tarde, de cara para a luz do sol, que é esta magia divina. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje é: aonde você vê Deus? O que é Deus? Ele existe? E aonde você o vê? Ou você nunca o viu? Exatamente. Eu estou olhando agora e mostrando a luz do sol. Para mim, a luz do sol é a maior representatividade da divindade, que seria Deus. Que seria algo supremo e grandioso e maior e intangível, aquilo que a gente não consegue pegar, aquilo que está ali, e algo que nos ilumina, que nos traz essa força, que nos aquece, que nos acolhe e que nos é necessário. E tem uma grandiosidade gigante. Isso é uma visão figurada que eu vejo de Deus. E você? Aonde você vê Deus? E o que seria Deus para você? Para mim, e para tudo aquilo que eu acredito, Deus seria a manifestação da criação. O motivo para a gente estar vivo. O motivo onde a gente encontra a realidade. Onde a gente encontra a possibilidade, aonde a gente encontra a luz, a clareza, o objetivo. Para mim, Deus está em tudo. Está em mim, está em você, está nas árvores, na fruta, na folha, na semente, na raiz, nos animais, na vida, no ar que a gente respira, o sol. Nele se divide todos os deuses e crenças que vão estar. Vão estar os orixás, vão estar os santos católicos, vão estar os deuses indianos, hindus, vão estar Maomé, vão estar todos os profetas de todas as religiões. Essa é a manifestação e a visão que cada um tem do seu sagrado. O meu sagrado não é maior que o seu, e nem o seu maior que o meu. Ele apenas pode ter um nome diferente, mas a compreensão e o objetivo é o mesmo. É essa iluminação, é essa força, é essa luz, é essa verdade. A gente briga e rebriga por deuses criados mitologicamente na nossa mente. O que seria algo mitológico? Você já ouviu muito dessa palavra, mito, mito, mito. Algo onde você se espelha numa grandeza muito grande, você se transforma num mito. Algo mitológico, muito forte, onde você recria todas as suas expectativas naquele ser, naquela pessoa, naquela história. Você coloca ali uma verdade que nem sempre é verdadeira. Qual o nosso maior força? A nossa fé. E qual o nosso ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, o lugar onde enfraquece a gente? A nossa fé. Exatamente, o fanatismo. Quando nós temos fé e suficientemente ela abriga e completa, e principalmente a fé, ela tem que responder às perguntas que está no seu coração. Quando a gente tem fé em alguma coisa, ou em algo, ou em alguém, ou em alguma atitude, ou numa religião, ou em qualquer coisa que seja, ela tem que responder às suas perguntas. Se ela não te responde, não dá para você continuar. Porque você vai estar solitariamente acreditando em algo que não é uma verdade. Por quê? Porque ela não te completa. Você tem expectativas sobre aquela pessoa, sobre aquela história, sobre tudo aquilo, mas ela não corresponde nas verdades que você está ali. E para isso você tem que mentir para si mesmo para continuar acreditando naquilo. Ou naquilo que alguém te contou que aquilo é o certo para acreditar. Porque a necessidade que o ser humano tem e que você tem de crer em algo que seja a sua salvação é muito maior. Por quê? Porque nós tendenciamos a transferir os nossos medos, os nossos problemas para os outros. Sempre o problema é do outro. Então a solução sempre tem que vir de alguém e de fora. Porque a gente tende sempre a jogar a culpa para debaixo do tapete ou terceirizar
a nossa culpa e a nossa crença. Então, às vezes, você cai em papos de aranha e é enrolado por charlatões de uma maneira muito fácil. Por quê? Porque a gente se torna uma presa fácil. Exatamente, esta presa fácil, esta história, assim, muito óbvia. E o que acontece? Nós começamos a acreditar em tudo que nos passam. Toda e qualquer tábua de salvação, você se agarra. Sabe, falsos profetas, falsas religiões, falsas histórias, medicamentos que não existem, fórmulas mágicas que tendem a viciar você em desculpas para não fazer o teu amanhã acontecer da maneira correta. Ou simplesmente ter um remédio que te isenta da culpa. Porque a maior doença que nós carregamos dentro de nós é se sentir culpado, é a culpa. Então transferir, às vezes, é desvestir um santo para vestir o outro. Gil, exatamente no que a gente quer chegar. Nisso, na nossa maior fragilidade, que é acreditar em algo, a necessidade de acreditar em algo e de terceirizar a sua vida, de fazer um Deus de uma supremidade para que ele seja o responsável sobre tudo, sobre os seus acertos, sobre o seu sucesso e principalmente sobre o seu fracasso. Ai, Deus não me ouviu, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo, porque Deus aquilo. Se você começar a entender que Deus é a criação e tudo que está à sua volta, e você faz parte dele, e você também é um pedacinho de Deus, você vai deixar de responsabilizar um ser, responsabilizar uma coisa e centralizar algo que é múltiplo. Nós fazemos parte de uma egrégora de luz e de força que compõe Deus, inclusive as coisas boas e ruins, porque se Deus é a criação, ele é o responsável por nós todos estarmos aqui. E se nós somos um pedacinho dele, nós também temos a responsabilidade de simplesmente fazer também a coisa certa no momento certo com pessoas certas ou erradas. Gente, o mais importante de tudo é não se ausentar da culpa e não fazer de tudo e cegar. Já viu aquele, como é, time de futebol, torcida de time de futebol, que ficam brigando, mas não é um jogo? E se é um jogo, envolve o quê? Treino, empenho, força, disciplina, né? Os jogadores têm que ter tudo isso. E sorte. Tá vendo? Como na vida é muito parecido com tudo isso. E a torcida contra? E a torcida a favor? É o que acontece com a gente. A gente torce contra e a favor. E quem é Deus no meio de tudo isso? Os juízes? Aí que tá. O Deus não é o juiz de nada. Por quê? Porque nós nascemos com livre-arbítrio, livre escolha. O julgamento cabe a nós mesmos fazer, consertar e refazer. Errei, eu conserto, eu refaço. Eu não posso terceirizar. E como a torcida contra e a favor, o que acontece? Eu não posso cegar a minha vida torcendo para um lado e subjugando o outro. Então tudo que o outro faz é completamente errado. E só aquilo que eu adoro é que é completamente certo. Está errado. Você não valoriza, você subestima e você minimaliza a existência de outras coisas e outras pessoas. Isso acontece em todos os âmbitos, familiares, políticos, diários, onde você está. Sempre aquilo que te agrada um pouco mais, ou que são os teus e os dos outros. Os teus você protege, os dos outros você critica. É como eu já disse em alguns vídeos assim, por exemplo, se alguém comete um crime, existe um julgamento, né, uma linha, né, uma régua de julgamento em cada ser humano. Se ele é um dos teus, você defende. Se ele é dos outros, você acusa. E se ele é alguém que você não gosta, você já condena. Mas se ambos cometeram o erro igual, por que o julgamento é diferente para os outros?
É nessa forma que nós temos que ver e aprender e nos olhar no espelho e ver como está sendo o nosso julgamento, como que a gente está visualizando o próximo, o outro, de uma maneira imparcial ou completamente tendenciosa. Quando a gente fala de Deus, a gente tem que lembrar que nós somos imagem e semelhança dele e também pertencemos ao universo onde ele nos criou. Se ele nos criou para serem felizes, não é em cima da infelicidade do outro que isso vai acontecer. Porque se eu sou um pedacinho de Deus e também a imagem e semelhança dele, o outro também é. E por que ele me favoreceria e condenaria o outro filho? Ele teria uma neutralidade. Será que a régua dele é tendenciosa como a nossa, dos seres humanos? Então, procurar Deus é procurar fazer a maneira correta para todos, com o mínimo de impacto possível. Aprenda também a ver as qualidades do seu inimigo e saber isentar do que é que você não gosta nele e até onde ele vai estar. E que vocês não precisam conviver, já que não se entendem. Mas também não precisam se atacar. Não precisam entrar em guerra com tudo aquilo que discorda de você. E nós estamos vivendo esse ano uma polaridade muito grande no mundo. E isso está voltando à era medieval ou lá atrás, à era das cavernas, onde o entendimento era ruim. Eu não consigo compreender a falta que o ser humano tem de compreensão e principalmente de entendimento, sendo que a gente vive numa era digital onde você tem respostas para tudo na palma da mão. Mas aí que tá. Nós, seres humanos, temos uma coisa que as respostas tecnológicas não têm: alma, sentimento. E nós temos a roda das encarnações. O que você não resolver nesta vida, lamento te informar, você vai voltar. E você vai passar de novo. Mais ou menos. Depende. O teu amanhã só depende do ontem e do hoje. Ele é o alfabeto que compõe as palavras que escrevem o livro do amanhã. Tudo que nós fizemos ontem e vamos estar fazendo hoje vai ser o nosso amanhã. Vai ser ali, ó, como nós estamos desenhando e escrevendo o nosso amanhã. Sempre temos que pensar nisso. Amanhã não existe. Ele está sendo criado e ele pode ou não existir. Então não deixe para amanhã o que você faça hoje, mas não deixe de se corrigir. Pare e pense dentro de você. Exatamente. O que é Deus para mim, talvez não seja para você da mesma forma, da mesma intensidade. Mas a causa e o efeito, ela vai ser igual para todos nós. Nós somos todos diferentes, mas com necessidades físicas, espirituais e humanas iguais. Para todos. Mas somos totalmente diferentes e pensamos e agimos de maneiras diferentes. O que nós precisamos é entender que as diferenças dão sabor. Que se fôssemos todos iguais, seria uma chatice tremenda. Discordar de um do outro faz parte e é saudável. O que não pode é chegar a vias de fato. Por quê? Porque a inflexibilidade, né? Se você enrijecer, quebra. Tem que ser flexível. Eu tenho que ouvir também. Ouça também a segunda parte. E ouça e veja as coisas. Cegar-se, ficar cego e obcecado simplesmente porque você elegeu alguém como o seu salvador ou como uma perfeição e você não enxerga a realidade do que está na sua cara. Mudar de ideia faz parte, mudar de caminho faz parte. Nós não nascemos como as árvores, enraizadas no chão. Assim mesmo, elas mudam. Conforme a luz do sol, elas vão tentar crescer para acompanhar a luz do sol.
Até quem tem raiz modifica-se para poder se adaptar, para conseguir estar mais próximo da luz. Que dirá nós que chegamos na Terra pelados, chorando, entendeu? E que necessitamos da mãe para tudo desde o início da vida, para poder se alimentar e sobreviver. Então temos que entender as verdades que a vida nos traz e principalmente mudar a rota, recalcular, recomeçar, modificar, voltar atrás, dar o braço a torcer, conhecer é viver. Coitado daquele que acha que sabe tudo. O sabichão, a pessoa mais assim, é a mais burra do mundo, quem sabe tudo. O maior sábio, ele está em eterno aprendizado. A cada dia a gente aprende. E detalhe, bobeira achar que a gente aprende com os mais velhos. A gente aprende também com os mais novos. Porque a pessoa, às vezes, o mais novo, por ele não ter vícios da vida, ele às vezes dá uma surra de entendimento nos mais velhos, que estão completamente viciados naquela caixinha e presos naquela zona de conforto ou naquele círculo vicioso que não te faz enxergar além do ciclo. Então, às vezes, é preciso de uma alma nova, de uma história nova, para fazer a nossa mente ficar com 360 graus e olhar tudo de uma maneira diferente. Até mesmo a maneira de como encontrar Deus, ou seu Deus interior. Eu acho muito bonita a teoria que nós falamos da cruz cigana, que é a cruz de Camargue, que ela é uma cruz, uma âncora e um coração, que a minha fé está ancorada em meu coração. Quer dizer, a nossa fé, o nosso entendimento, Deus, ela está no coração de cada um. E não no que as pessoas impõem, não nas regras impostas por religião, por seitas, por política, por família, às vezes. Às vezes a gente nasce numa família e essa família, ela tem um dogma, né? Uma religião, uma etnia, assim, assim, assado, e nós não se encaixamos em nada. Já prestou atenção nisso? Com o que essa família às vezes tem? E quem está errado nisso? É você ou é a família? Nenhum dos dois. Apenas a gente tem que aceitar que nós vamos se amar, mas não vamos ter essa proximidade e nem a reciprocidade igual na vida, nem ser totalmente igual, porque somos seres individuais. Descendemos de galáxias diferentes a cada um. O corpo físico nasce e encarna na Terra, mas a alma vem de lugares totalmente diferentes e entendimentos diferentes. Então, ter família, ter filhos, criar família é uma loteria. Você não sabe a caixinha de surpresa que vai vir dali. Pode vir alguém que seja muito semelhante aos seus pensamentos, como alguém avesso aos seus pensamentos. Mas isso pode ser problemático? Se você for uma pessoa inflexível, sim. Se você for uma pessoa que é dona da verdade absoluta e que ninguém pode pensar além do que você pensa, porque tem aquelas pessoas assim, se eu como, eu gosto, todo mundo gosta. Se eu não gosto, ninguém gosta. Se eu tô com sono, todo mundo tá com sono. Se eu não durmo, ninguém dorme. Você conviveu com pessoas assim? Isso acontece muito. Existe aquela questão familiar que, se você não tivesse um vínculo de sangue com essas pessoas, talvez você nunca na vida seria amigo delas ou teria proximidade com elas. Por isso é muito difícil a questão de você amar pelo vínculo sanguíneo. Porque você tem uma obrigação de sangue e de vivência para com aquela pessoa, mas não tem a menor intimidade e a menor compatibilidade de pensamentos com elas. Mesmo tendo o mesmo DNA de sangue, mesmo tendo o mesmo DNA físico. Isso é uma prova viva do livre-arbítrio e da diferença em que o espírito existe. Às vezes fala, será que existe espírito mesmo? Será que existe isso? Será que existe vida após morte? A resposta está nisso, na diferença que nós temos junto da nossa família. Temos o mesmo sangue, o mesmo DNA, servimos até para fazer um transplante de medula, de órgão, de tudo, mas de alma não.
Pensamos e entendemos a vida completamente diferente um do outro. E podemos conviver assim? Claro que sim, porque o mundo é feito das diferenças e elas é que nos movem. O que falta é o respeito. Respeito entre as diferenças e parar de fazer regras aonde não existe. O mundo é tão lindo, tão maravilhoso, a natureza é tão bela, é tantas coisas que a gente tem para usufruir delas, e a gente fica inventando regras e imposto para tudo, para perturbar a vida dos outros. E parece que quanto mais a pessoa se coloca numa posição de liderança, mais ela se sente, né? Como na liderança da família, na liderança do Estado, ou do emprego, né? Você quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. O mínimo de poder que você já dá, você vai descobrir como é o ego dessa pessoa, quem ela é, quem ela não é. Você vai saber se ela é uma pessoa do bem, se ela é uma pessoa do mal, se ela é uma pessoa obsessiva, se ela é maldosa. Dá poder a ela, você vai descobrir quem ela é. Então, a diferença é essa. O ego, essas coisas todas aqui nos atrapalham. Se a gente fosse mais complacente e respeitasse o gosto de cada um, sem impor para todo mundo uma regra, nossa, o mundo seria fantástico e divertido. Porque a gente precisa se divertir um pouco mais. Todo mundo está com muito ódio, com muita mágoa, com muita raiva e com muita necessidade de soberania. Todo mundo quer ser melhor e melhor do que o outro, acumular e acumular riquezas e poder. Mas a vida deste corpo físico é única. E com este CPF, com esta força, com esta imagem, com este corpo físico, não dá tempo para tudo isso. Se não dá tempo para tudo isso, aproveite tudo que você pode. Não acumula, usa. Senão, vai ficar aí, ó, para as outras gerações saírem no tapa pelas coisinhas que você acumulou e não usou. Então, Deus, Ele está nas nossas atitudes. Cada vez que nós temos prosperidade para nós e para os outros, você está invocando Deus. Cada vez que nós pensamos positivamente e sorrimos e fazemos o outro sorrir, e acolhemos ou estendemos a mão, Deus está ali, naquela atitude junto com você. Quando a nossa atitude é egoísta, individual, pesada, negativa e ostensiva, Deus não está nisso, porque isso é ausência da criação, isso é regressão, isso é destruição. E se Deus é a criação, Ele está em todo o nosso processo criativo. E toda a parte, tudo aquilo que a gente faz e dá frutos, e frutos bons, é Deus. Tudo aquilo que a gente mingua, que a gente, o egoísmo, aquilo que, sabe, torna pequeno, exclui, tira e obsessivo, não é Deus. É o avesso, é a destruição. Deus, para mim, Ele é a construção, é a criação, e para mim o demônio é a destruição. O final, né? Sabe, o ranço, aquela coisa toda assim. Para mim é essa classificação. E nós temos isso dentro do nosso peito. Nós carregamos os dois mundos, o céu e o inferno, dentro de nós. Só que nós é que vamos liberar um ou outro. E infelizmente, o outro ser humano também tem o poder de despertar um dos dois mundos dentro das pessoas. E é essas pessoas que despertam dentro de você o teu pior lado é que você tem que ficar distante. Corta essas pessoas da sua vida. Todos aqueles que despertam o inferno de dentro de você não podem estar ao seu lado. Fique ao lado de quem te desperta a criação, que desperta Deus dentro de você. Aí sim você vai viver muito feliz. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do Palavra de Amigo Reflexão de hoje. E é muito importante a gente utilizar-se do melhor de si. E se você chegou até aqui e quer que eu entenda que você viu o meu vídeo, que você compartilha das minhas ideias e que gosta do nosso Palavra de Amigo e quer ver esse canal crescer cada vez mais, mostra aí pra mim que você tá aí nas nossas mensagens escrevendo a palavra
Deus. Isso, a palavra-chave Deus. Você escreve aí, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, que você me acompanha, que você quer que esse canal cresça cada vez mais com a força de Deus. Exatamente. O meu Deus que habita em mim, ele cumprimenta agora o Deus que habita dentro de você. Namastê. Palavra de amigo de hoje foi com muita força, com muito amor e a força de Deus. Espero ter esclarecido e entrado dentro do seu coração e que você esteja com a gente sempre. Que lembre que se eu seguro na sua mão, você segura na minha. E a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.